Muito bem, mais uma vez aqui no nosso programa, quinta-feira, dia de vaquejada, dia de saber também informações sobre doença dos equinos. E a gente tem a honra mais uma vez de receber aqui nos nossos estúdios o doutor Paulo Ricardo, que mais uma vez abrilhanta o nosso programa, trazendo sua experiência pra gente aqui, volta da cidade de Passo. Doutor, tá perto para vir embora para Mossoró? Eu acredito que a mãe já fica doida que você vem embora de uma vez. Boa noite. Boa noite, J. Nilson. Boa noite aos telespectadores da TV Mossoró, da Hora do Vaqueiro. A mãe realmente fica sempre com saudade da gente, né? Sempre que a gente pode estar aqui. Falta um pouco ainda, falta um pouquinho mais de um ano para eu poder voltar para cá, definitivo. Mas sempre que puder, vamos estar aqui com você, fazendo essa parceria nessa noite de quinta-feira, que já está se consolidando, que sempre muito bacana. Se Deus quiser, tá certo então. Doutor, me diga uma coisa, hoje aqui nós temos aqui um inverno inconstante. Tá chovendo, chove 2 dias, passa aqui pelo menos 8, 10 dias sem chover. E o que se vê muito aqui são equinos com os olhos lacrimejando. Outros até a gente chama de esbrugado. Como é que é isso aí na medicina veterinária? O que está acontecendo com os equinos? Isso é dos insetos, é da época, é da temperatura, é da mudança de temperatura? O que está acontecendo com os equinos? Fala para os nossos telespectadores. Então, J. Nilson, esse problema com mosca, ele acontece, se o proprietário presta atenção, sempre quando aumenta a chuva, quando dá esse período que aumenta um pouco as chuvas. Devido ao próprio ciclo dos insetos em se multiplicarem quando se tem uma maior umidade do ambiente. Então, quando aumenta as moscas, realmente começa a incomodar mais o cavalo. E tem animais que têm a comissura das pálpebras realmente mais abertas que outros, e os insetos começam a entrar e começam a irritar. E aí começa a ver aquele lacrimejamento, o animal fica choroso, com aquele aparência que está chorando. E é importante que o criador tome cuidado nesse período para que não desenvolva o que chamamos, o que os vaqueiros chamam de esponja, que é a abronemose equina. Sempre dá nesses locais também, perto do olho. Doutor, o que ele pode usar, o que ele pode fazer? Tem gente que coloca açúcar, tem gente que bota óleo, o pessoal usando também um colírio que existe nas farmácias veterinárias, mas não tem adiantado. O que deve ser feito para proteger o animal disso aí? Então, primeiro tem que se ter a real certeza do que é que está causando aquele lacrimejamento. Então, portanto, é ideal que, como tudo no cavalo que apresenta normalidade, chame-se um médico veterinário. Mas, se o problema for as moscas, se for somente as moscas, realmente fazer uma limpeza no ambiente, colocar algum inseticida adequado para diminuir essas moscas. E no olho do animal, o ideal é que sempre se lave com soro fisiológico, esteja sempre limpando. E se for problema de poeira, diminuir a poeira, porque às vezes é um evento que causa outro. Às vezes tem um pouco de poeira na baia, já começa a irritar, começa a lacrimejar, as moças já vêm, por sua vez, atraídas pela lágrima que está escorrendo. Então, o ideal é que você chame um veterinário, que ele faça uma investigação no ambiente e passe um tratamento para o seu animal. Muito bem. Doutor, aquelas máscaras protetoras que tem uma tela também, pode servir para ajudar? O pessoal que corre prado, né, dos jockeys, eles geralmente os cavalos só descem dos trailers com aquela máscara. Seria também bom que ele pudesse improvisar uma máscara dessa aí, nesse tipo. Justamente, isso é um ponto muito importante. Se for a mosca, no caso, né? Se for mosca, no caso, aquelas telas, justamente ela tem uma proteção com a telinha ali no olho, que é para evitar dos insetos estarem irritando o olho desse animal. E durante as viagens, para que nenhum inseto, que a movimentação no carro não toque no olho do seu animal. Aqueles produtos, eu acho que nas casas veterinárias podem ter, mas se não tiver, até mesmo já vi pessoas fazendo aquele caseiro mesmo, com a perna de calça, abre lá uns buracos assim e bota uma telinha, fica lá e na maioria das vezes, quando é mosca, resolve o problema. Muito bem, tá certo. Então, doutor, falando da mosca, de insetos, a muriçoca, ou que mosquito é, o danado que perturba o pelo dos equinos. Quando a gente solta à noite, geralmente o cavalo é solto à noite na manga. Mas devido ao período invernoso, existe algum tipo de mosquito que está provocando, tipo uma sarna, mas que não é sarna, e uma queda de pelo considerável, que dá para você ver que fica só o couro mesmo do animal. Isso é uma doença ou isso é da época mesmo? Então, você tocou aí em um ponto importante, os insetos. Existem alguns animais que eles têm uma sensibilidade a picar de inseto.
que é chamado na linguagem científica sensibilidade a culicóides, a picada de culicóides. São vários insetos que causam isso. Então, geralmente esse cavalo, como você fala, esses que têm sensibilidade a inseto, apresenta a cauda quebrada, às vezes a crina quebrada, porque eles coçam, ficam irritando e ficam coçando. É aquele animal que parece que tem uma cauda de rato. Essa até é a linguagem que tem no livro, um animal com cauda de rato. Isso. São animais que têm uma sensibilidade maior à picada do inseto. Outro ponto, que também acontece muito nessa época de chuva, que às vezes dá aquela caída de pelo na garupa do animal, que fica aquela área grande, exatamente, sem pelo. Ali é outro problema já, que é o que a gente chama na linguagem veterinária de dermatofilose. O que acontece no caso da dermatofilose? O período de chuva consigo traz a umidade do ambiente. E muitas vezes começa a chover na garupa, no dorso do animal, e aquela umidade no pelo do animal faz com que umas bactérias que já existem no próprio animal, elas encontram um ambiente melhor para se multiplicar. Então começa a crescer, começa a formar aqueles grumos em cima da garupa, porque quando você vai tentar limpar tipo aquela caspa, começa a cair os pelos e ficar aquela área de alopecia, aquela área pelada do animal lá. Muito bem. Pode continuar. Então assim, nesse caso da umidade, se o problema for esse de queda de pelo na garupa do animal, ali embaixo da sela dá muito quando o animal soa também, esses grumozinhos, esses carocinhos que caem quando a gente passa a mão, o importante é você diminuir a umidade nesse animal, ou seja, se você dá banho nele, deixa ele dar banho, quando você terminar de dar banho, sempre tratar de enxugar ele, ou então você fazer banhos com sabonetes antissépticos. Existem vários sabonetes antissépticos que matam as bactérias aí. É uma doença simples, fácil de se tratar. Quando você resolve ou diminuir a umidade, ou então usa um shampoo adequado, geralmente os animais se recuperam bem. Doutor, muita gente tem usado o óleo preto, óleo de motor ou graxa em cima disso aí. O que ele pode estar ocasionando no seu cavalo? Pode prejudicar? Com certeza. A gente que vive na clínica, a gente escuta várias histórias, vários remédios caseiros do homem do mato. Alguns realmente já estão sendo comprovados e até tem muitos medicamentos que realmente eu acredito, mas outras atitudes, outros comportamentos que os proprietários fazem realmente não tem explicação. Entendi. Um óleo queimado já está dizendo, nem para o motor que é de ferro presta mais. Você imagine para o dorso do animal, para botar no seu animal. Então, no mínimo, aquele óleo queimado vai causar um aumento da oleosidade e talvez facilita a multiplicação de bactérias naquele seu animal. Então, é totalmente contraindicado óleo queimado em colocar em pelo do animal. Você falou em abronemose, no caso a esponja conhecida dos criadores, solução de bateria nesse ferimento, na abronema, na esponja, tem sentido? Tem dado resultado? Como é que você vê isso aí? Claro que você não trabalha com isso, mas você que tem visto muitos médicos loucos, né? Que a gente de médico louco, todo mundo tem um pouco. E as pessoas costumam fazer isso. O que você fala sobre isso aí, doutor? Então, assim, realmente, eu nem conheço a solução de bateria, mas já ouvi muitas pessoas falarem de solução de bateria, de soda cáustica, colocar em esponja da abronemose. Realmente, essa substância tem um poder corrosivo. Mas como, particularmente na medicina, a gente não tem a proporção de corrosão que essas coisas, que essas substâncias provocam, a gente totalmente contraindica isso. Mas no tratamento da abronemose, realmente a gente faz uso de substâncias que corroem, que tiram aquele tecido granuloso, aquele tecido que fica parecendo esponja. Isso. Porém, tem que se lembrar que o problema não é só tirar o tecido, não é só tirar aquele excesso de carne que a gente vê ali, que é o tecido de granulação. Dentro daquele tecido de granulação da esponja, o que causa aquilo dali é uma larvinha minúscula, que não dá para ser vista ao olho nu, que é a abronema, que é o que causa a abronemose, que ela fica migrando dentro daquela ferida, que a gente não consegue ver, mas ela fica migrando dentro da ferida e fica irritando aquele tecido. Ele é uma ferida chorosa, né? Tá sempre lacrimejando. Porque o parasita fica migrando dentro dela. Então, se você tirar o excesso dela, seja com qualquer substância, corroer ela, mas não tirar a causa, que é a abronema, você vai cortar, mas vai crescer de novo. Então, o tratamento correto é o uso de antiparasiticidas, que vão matar esses parasitas, e também o uso de algumas substâncias cáusticas que vai diminuir esse tecido de granulação, vai diminuir essa esponja. De onde veio essa abronema? Esse animal pegou de quê? É das fezes? Está no intestino dele? Já tem no animal ou ele pode pegar de outro? A abronema passa de um animal para outro? Como é que é esse procedimento, doutor? Então, a abronema, essa larvinha
que habita essas feridas, essas esponjas, ela é um hospedeiro do estômago do cavalo. O canto certo, se poderíamos dizer assim, dela parasitar, é o estômago do cavalo. Essas parasitas liberam os ovos nas fezes, que caem junto com as fezes do cavalo, e nesse período que tem aumento de umidade, que as moscas se multiplicam mais, as moscas carregam essa larva e vão colocar lá na ponta do olho, na comissura cranial do olho, na ponta dos lábios animais. O local do corte das esporas. Corte das esporas. Então a mosca carrega das fezes, a larva que está presente nas fezes, e vão depositar nas feridas. Uma vez que essa larva está lá na ferida, ela começa a migrar dentro da própria ferida, fica sempre irritante, fica sempre com esse aspecto choroso. Então, o tratamento da abronemose consiste no tratamento local da ferida. Você vai remover o excesso, vai colocar uma substância para matar o parasita da ferida, mas também administrar vermífugos para que o parasita que está no estômago também morra e não haja o ciclo de recontaminação desse animal. Para isso ele tem que contratar um veterinário. Com certeza. Conversar, pegar pelo menos o aconselhamento do veterinário. Porque hoje em dia nós temos aqui... todo mundo está criando cavalos, estão procurando uma genética apurada, estão procurando um cavalo que tenha qualidade, que tenha um valor bem melhor ou que vá ter um futuro bem maior financeiramente. Mas na hora de gastar, doutor, o camarada acha que é melhor ir na conversa dos outros. Aplique isso, passe aquilo deu certo no meu. Esse negócio de que deu certo no meu, pode dar certo no seu ou não? Não, isso é bem complicado e a gente muitas vezes vai atender animais que o proprietário tentaram fazer alguma coisa e ao invés de melhorar, pioraram o caso. Quer dizer que a receita que você passou por meu cavalo, o cavalo do vizinho tendo o mesmo problema, não é bom ele seguir essa receita não? Não. Porque até uma frase que se utiliza nos médicos é que não existe doença, existe doentes. Porque o que essa frase quer dizer? Que um doente do outro é muito diferente. Caso, às vezes a mesma doença, mas um caso do outro requer um tratamento às vezes totalmente diferente. Então o ideal é que você realmente chame um veterinário para consultar seu animal. E é porque às vezes o proprietário, eu não sei o que é que alguns têm na cabeça, que acaba optando por uma coisa mais barata, no fim sai mais caro. É aquela história do barato sai caro. Sai caro. E eu queria deixar uma dica aqui aos telespectadores, que eu já vi muitos problemas. Às vezes o camarada vai comprar um cavalo. E aí ele compra o cavalo e assim que compra, 2, 3 meses, o cavalo apresenta um problema. Locomotor, uma claudicação difícil de tratar. Que se ele tivesse chamado o veterinário, pagar na consulta, para o veterinário dar uma examinada, uma olhada... Quando vai comprar um carro, o camarada leva para o mecânico, né? Justamente. Poderia levar para o veterinário. Então assim, eu aconselho ao proprietário que está precisando comprar um cavalo, pagar uma consulta. Geralmente a consulta do veterinário fica um valor bem mais baixo do que o valor do animal propriamente dito. Isso. Então não custa nada você prevenir, dar uma examinada, avaliada, para não correr nenhum risco e não ter nenhum prejuízo maior na frente. Muito bem, então. Tá certo, então, doutor. Falando em veterinário, procurar o doutor veterinário, seu telefone de contato para deixar para os nossos telespectadores, que muita gente fica ligando. J. Nilson, o seu veterinário, o veterinário do seu programa, dá o telefone dele aí. Passa para nós aí, doutor. Então, meu telefone, DDD 84, é 9611 9011. E o DDD 83 da Paraíba, quando durante a semana estou lá, é 98 72 21 35. Quem quiser ligar para pedir um aconselhamento, para tirar alguma dúvida que possa ser tirada do telefone, a gente não faz questão, a gente tira, esclarece alguma dúvida, indica algum veterinário colega. E querendo também marcar alguma coisa, geralmente final de semana estou aqui, coisas que pode ser agendada, pode ligar que a gente vem e faz. Muito bem, tá certo então, doutor. Obrigado mais uma vez pela força de estar aqui com a gente e se Deus quiser, outros dias virão, ainda vamos estar aqui junto falando sobre saúde dos animais. Se Deus quiser. A gente conversou aqui com o doutor Paulo Ricardo Firmino, médico veterinário especialista em equinos, parceiro do programa Hora do Vaqueiro, é o médico veterinário do nosso programa. E a gente só tem mesmo aqui a agradecer. E se Deus quiser, daqui a 15 dias ele volta aqui falando sobre saúde animal. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo mais vaquejada para você.